Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Almas Terapias. Hoje nós vamos falar saúde e a linguagem do corpo. Meu nome é Maíra Miranda, sou fundadora do Almas Terapias, uma plataforma para conectar terapeutas a pessoas e empresas. E hoje é com muita honra que eu tenho a Vivian Souza aqui conosco para compartilhar, né, da experiência dela com a psicanálise, né, psicanálise focada na linguagem do corpo. Então, eu estou bem curiosa para aprender sobre essa mistura, né, da psicanálise com o corpo. Ela também é mentora de mulheres e terapeuta Reiki. Então, Vivian, se você quiser falar um pouquinho sobre você e aí a gente começar aqui a nossa entrevista. Olá, Maíra. Prazer estar aqui nesse seu podcast maravilhoso. Para mim é uma honra muito grande. Muito obrigada pelo convite. Eu sou terapeuta já tem uns 10 anos, né, nesse bem das mulheres, né? Então o foco aqui é para todos, mas o foco mesmo é em mulheres, aquelas mulheres que passam por muitas coisas na vida e não sabem que estão sempre naquele ciclo repetitivo e não conseguem entender por quê. Entra ano, sai ano, faz listas enormes, né, no final do ano. Chega agora, como estamos bem no meio do ano, aí fica meio perdido. Então, eu dou esse norte para as mulheres, sabe? Resgatar, junto com a psicanálise, com a linguagem do corpo, entender o significado das doenças com as emoções. Sim, muito bom. E, bom, né, já te agradeço por tudo que você vai compartilhar. E antes da gente começar com as perguntas, se tivesse uma coisa assim que você quer que as ouvintes saiam daqui, né, hoje, depois de ouvir esse episódio, o que que você gostaria que elas lembrassem, né? O que que você quer trazer para elas hoje? Eu gostaria muito que elas resgatassem o amor próprio, que cuidassem de si, que olhassem para dentro, é virar a luz para dentro. Porque hoje a luz está muito para fora, então inverter, olhar para dentro. Né, quando a gente começou a falar sobre quais tópicos, né, a gente poderia abordar, você falou sobre a linguagem do corpo, né? E eu queria que você contasse, começasse fazendo uma introdução, assim, né? Como que é esse método, da psicanálise com a linguagem do corpo, né? Então, explica um pouquinho sobre isso. Então, Maíra, para a gente poder entender, assim, desmistificar a psicanálise, desmistificar a psicologia também, desmistificar o processo da busca pela saúde mental, né? A busca pela essa terapia, das pessoas tirarem esse medo, que não é você buscar esse auxílio porque você está doida, ou porque você não sabe mais de si, nossa, tem esse tabu, tem esse medo. Ah, eu vou procurar porque eu estou doente, o que vão achar de mim? Esse julgamento do outro. Ah, você faz terapia, então você não é muito boa da cabeça. Mas justamente ao contrário, a pessoa ela tem que ser muito forte para encarar um set terapêutico, para ir buscar ajuda, para ir buscar essa sabedoria de lidar consigo mesmo. Então, é um poder muito grande da pessoa, de autoconhecimento, dela olhar para dentro dela as feridas, as dores, a rejeição, aquelas feridas emocionais que vem desde lá da infância. Então, começar a quebrar, né? Que não é doença, é uma oportunidade de você olhar para si. E aí, junto com a linguagem do corpo, a gente começa a entender o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que esse meu sentimento da minha mente traz para o meu corpo, na minha saúde física. Então, pela cabeça. A cabeça, se você tem muita dor de cabeça, que você quer controlar todas as situações. Porque na infância você não teve tempo de ser criança. Você tinha que ser, toda hora tinha alguém autoritário em cima de você, você não podia errar. Então, assim, a gente consegue fazer essa leitura pelo corpo junto com a psicanálise. Uma enxaqueca era uma criança que não teve a
intimidade dela reservada. Então ela se fecha num quarto escuro. Geralmente quem tem enxaqueca quer ficar o quê? Trancada num quarto escuro. Ela tem muito medo e ela não entende por quê. Então a gente começa a trazer a psicanálise dentro do comportamento humano, dentro do que ela está passando, com aspecto familiar, profissional, dores até com amigos. De repente ela precisa ser um outro tipo de pessoa para conseguir ter aquela amizade. Mas ela não entende que lá na infância ela já teve que se adaptar a ser quem ela não era. E aí ela carrega essa dor. E a gente começa a entender. Quando a paciente chega até mim e fala: Nossa, eu sofro muito de dor de cabeça, eu tenho muita enxaqueca, eu tenho muita insônia. Eu já entendo que foi uma criança que não teve tempo para si. Ela teve que amadurecer muito rápido. Ela teve que deixar de ser criança muito rápido. Ela teve que Uhum, entrar no mundo do adulto muito rápido. Então aí a gente começa a trazer, a buscar essa criança que está perdida dentro dela mesma. uhum, sim, Nesse sim. sentido, assim, dessa intenção da psicanálise, que é do inconsciente com a linguagem do corpo, que é o consciente. É a consciência do corpo dela, né? O que está funcionando? Até uma unha tem um significado também. Sim. Eu estava até, já fiz um outro podcast com uma médica integrativa que ela comentou sobre essa questão da fragmentação, né? Que às vezes a gente coloca tudo em caixinhas separadas, né? Então, é a caixinha da cabeça, é a caixa dos órgãos, é a caixinha das pernas, e aí essa separação do emocional com o físico, com o mental, com o espiritual. E, na verdade, como tudo isso é uma coisa só e a gente tem que realmente estar atento a esses sinais, né? E você falou uma coisa bem interessante, que é essa questão do medo, né? Hoje em dia, esse estigma ainda que tem para muitas pessoas, né? As terapias, achando que é louco, né? Não, mas será que eu vou ser percebida como uma pessoa que tem problema? Então, em que momento você acredita que é o momento certo de buscar a ajuda O momento, profissional? o momento, Maíra, que eu acredito que é, é aquele sinal de alerta. Quando liga o sinal de alerta, quando você não faz mais nada daquilo que você gostava de fazer. Muitas vezes você acha que está fazendo o que gosta, mas você está no automático. Por exemplo, no celular a gente entra naquele mundo infinito daquele feed. A gente vai rolando aquilo. Naquele momento que você começa a ver aquelas vidas lindas, maravilhosas e começa a comparar que a sua não tá tão boa assim, você começa até nem querer mais pegar no celular. Você sai de perto de pessoas que você antes se sentia bem. Você deixa de fazer algo prazeroso que você sentia bem em fazer. Então, o primeiro sinal de todos é quando você perde o gosto. Perde o gosto pela comida. Nem aquela comida, nossa, mas você gostava tanto daquele prato, não gosto mais. Mas eu gostava tanto de ouvir aquela pessoa, não gosto mais. Quando vai perdendo o gosto, falta o gosto, você perde o gosto pela vida. Então, o primeiro sintoma também é quando você coloca um alimento e aquilo não tem mais sabor. E nisso remete você comer até demais, porque você vai comendo para preencher o vazio que está dentro de si. Uhum, Come desesperadamente, porque eu preciso preencher esse vazio que me foi deixado desde a onde? Da minha infância. Olha que interessante, a gente sempre volta para essa infância. Querendo ou não querendo, onde está aquela criança? Ela cresceu, mas onde que ela foi? Um dia eu era uma criança, daqui a pouco eu não sou mais. Então, o primeiro sintoma é quando você perde o gosto. É o gosto pela vida, o gosto, os seus prazeres pessoais. Quando a sua barriguinha, a parte abaixo do umbigo, ela começa a crescer mais um pouquinho, a famosa pochete, pode prestar atenção que ali você está deixando de sentir prazer pessoal. Fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta. Então, o primeiro sintoma, você pode olhar no seu corpo agora mesmo. Põe a mão na sua barriguinha aqui. Nossa, eu acho que ela está um pouco saliente. Então, eu preciso fazer algo que me traga prazer. Eu preciso sentir prazer pela vida. Aí, como é que eu faço para sentir um prazer? Você pode agendar uma massagem, porque o toque do outro vai te remeter àquele toque de mãe, aquele cuidado, o prazer que talvez você teve até a mais
ou a menos na sua infância, que aí você ajuda a equilibrar a sua emoção. Então, o primeiro Uhum. sintoma é esse, é procurar o gostar, gostar de si. Esse é o principal. Quando você busca gostar, mas eu gosto do que em mim? Tem gente que olha no espelho e não se reconhece mais. Perdeu, desfigurou, olha no espelho e vê qualquer outra imagem, menos a imagem de si, porque deixou de gostar de si. Aí ela vai em busca do amor da vida dela ou da vida dele. E aí que começam os conflitos, porque ela vai pela busca desse reconhecimento no outro. E aí começa uma outra novela, né? Começa uma outra dor. Sim, sim. Que interessante. E dentro disso, eu acredito que para as mulheres, principalmente, por essa questão da mulher querer dar conta de tudo, querer dar conta do parceiro, dos filhos, da casa, do trabalho e quer fazer tudo muito bem, é muito difícil, né, para a mulher. É um desafio muito grande esse momento de conexão com o próprio prazer, né? E a gente fala prazer de diversas formas, né? Essa conexão é um desafio, e eu acredito que aí entra essa questão do autoconhecimento mesmo, né? De o que que realmente me dá prazer, né? Que você comentou, por exemplo, da massagem. Muitas pessoas às vezes não têm acesso a uma massagem ou nunca experimentaram mesmo, né? Então, ou outras coisas, né, que podem propiciar esse momento. Então, o que que você recomenda para essas pessoas assim que de repente precisam se reencontrar, né? Como você falou, se reencontrar e olhar para dentro e de repente encontrar aquilo que traz esse prazer na vida, né? Essa questão da massagem também tem essa visão, ah, é coisa de luxo, ah, só pessoas que têm muito, muito dinheiro pode ir sentir uma massagem. Você mesma pode fazer a automassagem. Você pode juntar Uhum, colocar no seu rosto, sentir o seu rosto, pegar um creme mais gostoso, um cheiro gostoso, passar no corpo, um banho um banho premium, um banho mais demorado. Você fazer um escalda-pés com água quente, um sal grosso, uma essência, algo, um cheiro suave. Lavanda é a melhor indicação, né? Dificilmente alguém não gosta do cheiro de lavanda. Então você eu adoro. tudo é simples. A gente precisa desmistificar isso e tirar esse peso. Ai, que passagem é muito caro. Mas tem outras saídas. Tem outras coisas que a gente pode trazer para esse corpo cansado e exausto do dia a dia, exausto de comparações, exausto da mulher não saber o que é o prazer, de se conhecer, dela achar que ela tem que dar conta de tudo, ela tem que vestir fazem até aquela pose, coloca a mão na cintura e vira super heroína, só que a armadura pesa e aquilo cansa. E aí ela espera do outro todo o reconhecimento que ela colocou da vida dela para salvar, entre aspas, o outro. E aí ela esquece de colocar a máscara dela primeiro, né? Dentro das Uhum, terapias que eu atendo, eu costumo até fazer um misto, simples, uhum, que é simples. Eu passo a receita para elas fazerem em casa também. Tem vaporização do útero, que é super simples de fazer em casa também. Então, são várias saídas que a mulher tem, várias ferramentas para ela olhar para dentro dela e sentir o próprio corpo. Pode ser ler um livro, pode ser sair, andar, fazer uma caminhada. Tem coisa melhor do que você sair sem você estar com aquela pressa de voltar, com aquele pensamento acelerado. Você colocar o pé na grama, fazer a respiração. Respirar e reclamar não dá. Então eu preciso respirar primeiro, né? Então eu respiro. Quando você relaxa o corpo, descruza as pernas, senta 5 minutinhos olhando para uma janela, olhando para o céu, não custa nada. Você é. faz aquela respiração, puxa o ar, oxigena o cérebro, aquilo já é um autocuidado. Aquilo é um momento Intenção e consciência, né? de sentir o seu prazer, você conhecer o seu corpo, sabe? Às vezes a gente
a mãe, principalmente a mãe, eu conheço o meu filho, eu sei os prazeres que ele gosta, será? É, Então a gente conhece primeiro a gente, né? O que é bom para mim talvez não seja bom para o outro. sim. E Vivian, uma coisa que você comentou também agora que me chamou bastante atenção, é essa questão da projeção, né? Que é, eu acredito que às vezes é inevitável, né? Às vezes muitas mulheres, eu vejo isso também nos grupos que eu atendo, que eu vejo, né? Essa projeção das expectativas no outro e às vezes elas nem percebem. Então, o que que você usaria ou falaria para esse talvez autodiagnóstico? Para alguém identificar que está nessa posição, projetando, né, algo e de repente, né, se desconectando de si mesmo, né? É interessante esse ponto da projeção. Imagina que a pessoa tem um gancho aqui assim no peito. E você tem Uhum. um outro gancho e eles fazem um clique. Faz um uou, encaixa. A gente ficar indignado, a gente ficar nervoso é super normal. São sentimentos que a gente também não pode rejeitar, está dentro da gente. Porém, quando esse sentimento ele vai além, te gera uma raiva, uma coisa que é constante, toda vida que você olha para aquela pessoa, você sente raiva, aquilo você projetou uma dor. Alguém da sua infância, ó, de novo a infância, te remete àquela dor que você sentiu. Por exemplo, você vai num lugar, num restaurante, você não conhece ninguém lá, você escolhe uma Sim. mesa para sentar, alguém vem lhe servir, você já fica com raiva daquela pessoa. Pela maneira que ela te serviu, alguém não serviu você na sua infância. Alguém não fez algo por você da maneira que você gostaria. E aquela pessoa tem traços parecidos com alguém da tua família. Porque semelhante atrai semelhante. Então, se eu Uhum. trago dentro dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações, eu vou projetar, eu vou colar, entre aspas, com aquela pessoa. Eu vou fazer um imã com aquilo do que eu não gosto. Então, aquilo que eu mais rejeito é o que eu tenho dentro do meu coração também, que eu não quero olhar para essa dor, para essa ferida. E aí é onde entra a terapia. Porque na terapia a gente começa a investigar. Quais são essas feridas? Você foi abandonada? Você foi traída? Você foi humilhada? Quais são as dores? E aí, quando a gente começa a entender, poxa, eu tenho também um pouco de mim no outro, é um espelho, aí eu começo Uhum. a entender o outro, que a Sim. responsabilidade da minha felicidade não é do outro, é minha. Era onde exatamente onde eu queria chegar, na autorresponsabilidade. Exato. Então, aquilo que me dá mais raiva é que eu tenho algo muito semelhante também, daquilo que eu tenho muita raiva. Aquilo que me incomoda, aquilo que me tira do eixo, aquilo que me irrita, eu tenho algo parecido. Se não passa. Tem até uma historinha bem simpática de ser contada, né? Uma vez, um senhor passando num rio, alguém pode já conhecer a história, eu só vou mudar um pouquinho. Ele passou dois senhores passando pelo rio e ele viu uma mulher. Ele, a gente vai passar ou vai largar ela aqui na beira do rio? Não, eu vou passar e eu vou carregar ela no meu ombro para atravessar o rio. E o outro falou, mas eu conheço ela não vale nada. Para mim, eu deixaria ela morrer afogada. E o outro falou: não, eu vou carregar ela. Eu vou carregar e deixo ela na margem do rio e ela vai seguir a vida dela. E ele foi e passou pelo rio, os dois, o outro indignado, muito bravo, e o outro Uhum. passou, colocou ela no ombro e deixou ela na beira do rio, se despediu e os dois foram embora. E eles foram caminhando o percurso inteiro. O outro que não carregou falou da mulher o tempo inteiro. E aí, num dado momento, o outro virou e falou assim: eu só carreguei ela para atravessar o rio. Você está carregando ela desde o rio até agora. Então, solte um peso que não é seu. Então, às vezes, a gente carrega e projeta muita coisa que está ali dentro da gente, a gente não tem coragem de olhar. Tudo bem, eu tenho esses defeitos, o outro tem. Não somos seres que vamos ser perfeitos. Não, longe disso. Mas a gente começa a olhar
com carinho, até para o defeito do outro. Porque algo trouxe essa semelhança de você encontrar com aquele ser e projetar a sua dor nele. Nossa, essa história, ela é bem, a gente consegue identificar bem, assim, né? E quando você começou falando sobre os principais sintomas, né, dentro dessa ideia da linguagem do corpo, o que mais você vê, né, na tua prática como terapeuta que é algo recorrente, assim? A gente já sabe das dores de cabeça, né, da enxaqueca. O que mais você vê de sintomas? Por exemplo, uma pessoa que ela vem muito magra, eu já identifico que ela tem um probleminha com o papai dela, uma dor com o pai. E quando ela tem esse excesso de gordura, né, que ela é mais cheinha, eu sei que ela tem um probleminha com a mãe dela, energia yin e yang. Então, assim, eu consigo identificar até pelo. Tem algumas coisas que eu não posso falar tudo aqui, que é muito. É, porque de repente as pessoas fazem um pré-julgamento, a gente não está aqui para criar polêmica, não é isso. Mas é para a gente identificar, né? O que essa energia está querendo me dizer, por exemplo, da gordura? Se a gordura está parada, é sua energia que está parada. Você cria uma casca de proteção. Essa gordura ela é uma proteção porque essa pessoa já sofreu demais. Ela fez muito e ela não foi vista, ela não foi querida, ela se sentiu rejeitada. Então o que que ela faz? Ela se protege. Então eu não quero mais sofrer. É uma defesa isso. Essa gordura, as mulheres lutam contra a balança o tempo todo, porque também é uma cobrança, porque você precisa ter um corpo bonito, você precisa ter um cabelo bonito, você precisa ser bonita. E de repente a mulher, ela tá tão cansada, o que que ela faz? Ela vai engordando e esconde até a sexualidade dela por detrás, né, da gordura. Então, assim, eu consigo ver nesses traços de que chegam essas mulheres, que são mulheres muito interessantes, bonitas, mas têm medo de se expor, têm medo do que vão dizer delas, têm medo de colocar a voz, têm medo de ser rejeitada quando se colocar até com a família. Tem medo de ser abandonada pelo marido, pelo filho, pelo namorado, pela namorada, enfim. A gente consegue ver pela fala. Uma mulher que vem falando muito baixinho, é uma mulher que tem a energia aqui da garganta, ela foi muito sufocada. Ela não consegue colocar para fora o sentimento dela. Quem tem dificuldade com fala tem dificuldade com o papai. Não se dá bem com o pai, ou passou por muitas dores com o papai e não consegue se comunicar bem, que a comunicação tem a ver com a energia masculina. Eu falo, então tudo aquilo que vai para fora é relação com a energia masculina. Sim. Nossa, isso é muito interessante, porque o que a gente vê, principalmente hoje, né, no mercado aí, nas mídias, enfim, é essas soluções paliativas, né? E eu digo paliativos para tudo, né? Tanto para a questão do emagrecimento ou problemas de saúde, como também até para a comunicação. Então, uma coisa é você trabalhar nessas essas feridas ou esses traumas, como não sei qual a melhor forma, cada um vai entender de uma forma, né? Essas experiências da infância, mas a gente às vezes trata isso num nível de superfície, né? Você tenta aprender a técnica da oratória, você tenta aprender a dieta, a melhor dieta do emagrecimento, mas na verdade, enquanto a gente não vai nessa camada mais profunda, realmente entender o que causou isso, né? A gente vai estar só remediando ali, só tentando cobrir esse sintoma, né? E aí, por isso que também é tão muitas vezes é mais doloroso, né? Porque cria uma resistência. Exatamente, né? Quando a gente cria, falando o nome, muitas pessoas assim falou o nome de pai já sai correndo. Não quero saber de olhar para esse pai. Eu não quero olhar para essa mãe.
Então, quando tem essas resistências, fica mais difícil realmente, né, o tratamento. Mas, assim, é tudo aos poucos. Dentro das terapias, eu trago também um pouco das deusas. Então, a gente consegue identificar qual deus aquela pessoa ela está ressoando naquele momento da vida dela. Por exemplo, se ela tem a autoestima muito baixa, eu já trago uma Afrodite para ela. E Afrodite não quer dizer só sexualidade, é sensualidade consigo mesma. É o que eu falei do amor próprio. Então, se tem essas coisas muito fáceis, faça tal curso de oratória que você vai falar muito bem. Faça tal curso de emagrecimento que você vai perder 5 quilos em uma semana. Você pode até perder, mas você recupera tudo isso muito rápido depois. E você não vai lá na raiz, né, na dor, né? Por exemplo, a mulher que a mãe não olhou nos olhos dela quando era criança, ela vai ter um sério problema de obesidade, porque a sementinha da obesidade foi plantada lá. Se ela não foi olhada nos olhos no momento que deram a comida na boca dela, naquele momento que era reservado para ela se alimentar, ela vai ter um problema de obesidade. Então, isso a gente consegue trazer na terapia. Ela consegue falar: não, realmente eu não tive um bom relacionamento com a minha mãe. Realmente, quando eu nasci, meu pai saiu. E aí tem um pai ausente, que é esse pai que pode ter vícios, pai vícios com jogo, com bebida, com mulheres. Então, a gente consegue identificar a ausência desse pai na fala dessa paciente. Então, tudo, Uhum. cada um é um, né? Cada pessoa é única, e aí na sessão a gente consegue aprofundar e entender qual é a dor dela, o que traz ali no momento da vida dela também. E a idade Uhum. que ela está conta muito, muito. Qual o ciclo de vida que ela está? Como que ela precisa olhar para isso, trazer isso de uma forma que a vida dela é como se ela sempre repetisse o mesmo ciclo. Ela sai de um ciclo, aí ela consegue alguma coisa, dá um super salto, daqui a pouco, quando ela pensa que não, gira de novo, ela está de novo numa situação ou igual ou semelhante àquilo que ela achou que já tinha resolvido. Na verdade, ela Sim. só maquiou. Ela só colocou uma maquiagenzinha, não foi a fundo, não resolveu. E aí aquela dor volta novamente. Sim. Mas assim, claro que muitas dessas situações que você comentou, né, infelizmente é a realidade, né, de muitas pessoas, acontece isso com bastante frequência, né, no Brasil, essa questão, enfim, na verdade no mundo inteiro, né, as questões com a família, com os pais, com a mãe, mãe ausente, tudo. Então, da tua perspectiva clínica, né, com a experiência que você tem, você vê um resultado bacana, assim, em quanto tempo? O que que você, como que funciona esse tratamento, sabe? Eu tenho uma paciente que, que engraçado, chegou essa semana, ela me mandou um presente. Se você me permitir, eu posso até ler o que ela escreveu. Sim. Ela me mandou um presentinho que foi esse, é um oráculo de Afrodite, que eu uso também, né? Que é as famosas cartinhas. Ela me deu o atualizado, achei muito rico, porque eu tinha comentado isso numa sessão e ela me mandou. Enfim, o tempo é assim, são tantas questões que não dá para resolver em uma sessão só. Isso precisa ficar muito claro. Não adianta você procurar um tratamento e querer resolver a sua vida em apenas uma sessão. Porque precisa ter paciência consigo mesmo, precisa se tratar com carinho. Então, num primeiro momento, eu converso com a minha paciente, a gente faz uma caminhada de 10 sessões, calmamente. A gente faz esse mergulho calmo para o inconsciente dela, para a infância dela. Ela chora, que é super importante. Ela coloca para fora, ela sente segura. E ali a gente faz um exercício com boneca, eu faço ela criar a própria criança dela com a boneca, com materiais que ela tiver, manualmente mesmo, ela construindo a própria criança. Ela coloca roupinha naquela criança, ela enfeita. É muito rica essa experiência. E aí eu costumo fazer 10 sessões.
Só que essa paciente está comigo já tem 1 ano. Ela não quer ir embora. E eu achei muito, muito rico do que ela escreveu. Ela colocou assim: envio esse oráculo para você, como forma de carinho e agradecimento por tudo que construímos até aqui, por toda a força que me dá, mesmo de longe. Saiba que sua vida é muito importante para mim, nos momentos de prazer e desprazer, de presença e ausência. Tô toda arrepiada. Você é uma deusa que inspira a ser melhor a cada dia, me mostrando que é possível chegar lá. Então, assim, é, esse momento de você olhar para a pessoa da forma que ela é, respeitando o limite dela, o tempo dela, olhar para ela com amor, com respeito. Quando ela falta numa sessão, mandar uma mensagem para ela e ela falou: Nossa, ninguém nunca se preocupou comigo assim. E não ser só pelo fator dinheiro, sabe? Olhar que ali de trás daquela tela ou num consultório presencial é uma alma, é um Sim, ser que precisa ser visto, é uma pessoa que está pedindo ajuda. Então a gente conseguir enxergar que ela foi uma pessoa que lutou, que sofreu, que sorriu, e a gente começar a entender que cada uma é de um jeito único e exclusivo de viver. E quando a gente consegue trazer esse carinho, esse afeto, a pessoa fica com a gente. E aí ela vai colocando assim: Nossa, como é gostoso eu vim contar também as minhas vitórias. Porque a terapia não é só para chorar, não é só para sair com sensação horrível, não é para você ser julgada de forma alguma. É para você ser você. É aquele momento que você consegue ser você. Olhar, nossa, aqui eu consigo ser eu mesma, aqui eu consigo falar, aqui eu consigo colocar o que eu penso para fora e elaborar a rejeição, a traição, o abandono e deixar a vida mais leve. sim. E é muito interessante essa forma de ver também, né, a terapia como esse autocuidado, porque a vida segue, né? Às vezes você vai ter esse tratamento, né, de 10 sessões para um assunto pontual, mais específico, enfim, mas a vida continua correndo e os desafios continuam acontecendo a todo tempo, então acho que essa também permissão de estar sempre, como você comentou no começo, olhando para dentro, né? Olhando para si. E eu acredito que esse trabalho ele vai trazendo à tona esses, né, esses pontos cegos, assim, esse inconsciente a todo momento te colocando frente a frente com partes tuas que você não conhecia ou que você, né, não queria olhar, né? E eu tenho também uma paciente também especial que ela teve um problema com a vesícula. Ela teve pedras na vesícula. E aí, quando ela trouxe esse diagnóstico, eu falei: quando foi que você fez uma pausa no seu trabalho? A vesícula é como se fosse uma criancinha de chuquinha. Então, quando você com algum problema na vesícula, eu já sei que você não está dando pausas no seu trabalho. É uma pessoa que ela não descansa nem a mente, ela não se permite descansar, porque sempre foi muito cobrada, de novo, na infância. Precisava estar sempre atenta a tudo. Então aí vem, como diz, as pedras no caminho, né? Quais são essas pedras que a gente precisa tirar? Se permitir descansar, ter o seu momento de prazer, de lazer e relaxar. Aí ela ficou me olhando, ela falou assim: eu nunca tirei férias. Para mim é horrível, é como se eu tivesse sentada ali, eu fosse uma pessoa, como a minha mãe dizia, você é uma imprestável porque você está parada. Você tem que fazer as coisas com o dedinho apontado. Então ela já cresceu nesse ritmo que para ela descansar é, é ruim. Tem muitas pessoas que descansar é como se ela estivesse perdendo tempo na vida, sendo que pausar também é necessário. Relaxar também faz parte do corpo. Você precisa repor essas energias. Então, é olhar para esse corpo com muito carinho. É olhar para você com muito carinho. Mulheres, por exemplo, com cabelo bem curtinho, são mulheres com energia yang. São mulheres bem masculinas, bem para elas, não, eu não tenho tempo, eu tenho que ir fazer acontecer.
Mulheres com os cabelos um pouco mais crescidinhos têm uma energia um pouco mais doce, mais feminina. Não que a Yang não seja doce, não é isso. É porque a energia de ação dela é muito rápida. Para ela tem que ser tudo dinâmico, tudo muito rápido, não tenho tempo para perder. Mas se não pausar, adoece também. Então é necessário essas pausas. E se você não faz uma pausa consciente, o inconsciente ele vem e faz você parar com uma doença. Porque se você está doente num hospital, não tem como você ir trabalhar. É. Você vai Se precisar não é parar, pelo amor, é pela dor, né? você vai precisar parar para olhar para si. Então vamos trazer uma doença para você parar um pouquinho e olhar o que é que está acontecendo com você. Problemas respiratórios, você não está conseguindo deixar o ar circular dentro de você com boas emoções afetivas, falta de afeto, falta de sentir amor. Órgãos duplos é pai e mãe, pulmão. Que tipo de relação esses pais tiveram para essa criança ter tanta dor? E aí por aí Uhum. vai. Assim, toda parte do corpo tem uma história que a gente pode tirar da dor dessa mulher. Uma mulher que sofre com problemas de estômago, por exemplo, é uma mulher que não consegue delegar as coisas. Ela carrega tudo para ela. O estômago é como se fosse um cara legal. Ele fica sempre olhando para cima, querendo comida nova. Ele gosta do novo, para ele poder fazer a coisa e distribuir para os outros órgãos. Se é aquela pessoa que ela não consegue delegar, ela sofre de dor de estômago. Então é bem interessante quando a pessoa traz a dor, traz a doença que ela tem, eu já começo a investigar e ela fala: eu não confio em ninguém, Vivian, para me soltar. Aí a gente faz o exercício. Confia nas pessoas. Ninguém vai fazer igualzinho você. Cada um tem a característica. Solta. Tá tudo bem se a pessoa errar. Respira, mulher. E aí ela começa a fazer o exercício semanal. Aí ela traz o resultado. Nossa, como foi difícil eu não querer invadir também o espaço do outro. Eu me percebi invadindo o espaço do outro. E é bonito de ver quando ela traz desse Sim. resultado na terapia, de entender que ela também precisa soltar, porque pesa para ela também. Né? Pesa muito para a pessoa não soltar, deixar todo o tempo ficar com aquele controle. Aí até brincam, né? O sargentão dentro de casa, dentro do trabalho, não consegue confiar e delegar. É soltar. É você supervisionar e Sim. não agarrar tudo para si. Sim. Então para mim, a sugestão do tópico que você falou, a chave para entender os medos e ansiedades, né? É, esse olhar para esses sintomas. E aí eu acredito que entra como o físico afeta o mental e como o mental afeta o físico, né? Porque aí vem, de repente, um sintoma físico que aparentemente pode não ser nada, mas se a gente não olha e não se atenta e tenta mascarar, ele pode vir a se tornar um problema muito mais sério dentro, né, dessa questão toda da saúde mental. A gente sabe que é um looping, está tudo conectado, né? Sim, sim, a saúde mental, emocional, espiritual, ela também está ligada. Né? Tirando religião, não é sobre religião, é sobre a sua espiritualidade. Como que você vê o invisível? Acreditar no invisível é difícil. Né? Tem pessoas assim, eu vou fazer uma oração fervorosa, mas não solta também para aquilo poder acontecer. Não acredita que tem forças invisíveis que também fazem o movimento acontecer. Então, assim, é você também conseguir conciliar, não ser uma pessoa que é 100% só na religião, ou 100% só na atividade física, ou 100% só no trabalho. É fazer essa conjunção de tudo, deixar tudo junto, as partes juntas, funcionarem como um carro. Um carro não anda só com volante. Você precisa dele inteiro. Você precisa de gasolina para ele andar. Você precisa das portas. Você precisa de todo o aparato dele
Senão você vai ter só uma carcaça parada dentro de uma garagem. A mesma coisa, eu quero ter uma Ferrari. Você tem habilitação? Você já É, tirou? Eu quero viajar para o Reino Unido. Eu tenho passaporte? Como que tá é. isso? Então, é essas coisas. Às vezes a gente. São coisas tão simples que a gente deixa passar. E é o simples que vai vir na pontinha do iceberg. Porque o nosso inconsciente, ele é 95% que rege a nossa vida. A gente está consciente só 5%. Então, os 95% é inconsciente. E enquanto eu não entender, já como dizia Jung, eu não entender do meu inconsciente, esse inconsciente vai dominar a minha vida e eu vou chamar isso de destino. Uhum. Ah, eu gosto bastante dessa frase. Vivian, adorei, assim, é, percebo que a gente poderia falar, né, sobre o corpo inteiro, todos esses sinais aí, mas acho que deu para ter um belo entendimento, assim, de como esses sinais influenciam, né, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, o que o nosso corpo está querendo dizer. E aí, claro, tem que realmente buscar uma profissional como você para ajudar, né, nesse processo, não só de consciência, porque a gente sabe que às vezes a gente até sabe de onde vem o problema, né? Então a É, gente hoje já vê o pessoal nas redes sociais falando, mas isso aqui é pai, isso aqui é mãe, ou de repente até vai ver esse trecho, de repente a gente conversando sobre isso, esse episódio, e ver que, então isso aqui que eu tenho pode ser isso, né? Se autodiagnosticar. Mas a verdade é que a partir dessa consciência tem todo um trabalho que precisa ser feito para essa ressignificação, integração, né? Isso internamente que cada um possa vencer da sua forma, né? Essas barreiras todas. Então, eu acredito dessa forma. Mas, para a gente aqui finalizar, eu vou te dar uma oportunidade de falar também essas suas recomendações finais, né? Alguma ideia final. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta aqui. Eu faço essa pergunta para todos os meus entrevistados aqui, né? Que é um momento uau na tua jornada, ou tua pessoal, ou como terapeuta, né? Esse momento de conexão profunda, de aceitação, que é isso que hoje inspira a criação da Wellness Terapias, de tudo isso que a gente está criando para levar para o mundo. Então, compartilha o teu momento uau. eu tenho dois momentos. O primeiro Perfeito. momento, que é pessoal, que deu aquele momento uau, foi quando a minha filha nasceu. Eu costumo dizer que eu nasci junto com ela. Essa mãe nasceu junto. E cada fase da vida dela, eu fui crescendo junto com ela. E isso é muito interessante quando a mãe ela consegue fazer essa virada de chave e entender que esse filho, ele também vira adulto e tratá-lo como tal. E a gente conseguir tirar aquela criança que a gente colocou no mundo e deixar ele ser esse adulto. Deixar ele andar com as próprias pernas. E para mim foi no momento que ela casou, que ela saiu do ninho. Então nesse momento falei, agora ela é uma mulher, eu preciso tratá-la como uma mulher. Ela não é mais o meu bebezinho, né? Eu não posso passar a mão na cabeça dela o tempo todo e deixar ela voar, deixar ela livre para ela voar. E foi, olha, eu fico toda arrepiada. Foi um momento assim, uau, sabe? Quando eu comecei também a fazer, porque tudo isso que a gente conversou, eu passei na minha vida entender o que o meu corpo quis dizer com as minhas doenças, não é? O que está acontecendo comigo também. Eu vivi isso, né? Eu fui sentindo também cada coisa, cada emoção. Por exemplo, hoje aconteceu um fato assim muito interessante que eu fiquei bem pensativa, né? A dor de barriga,
Me deu uma dor de barriga no momento, uau! Porque era o novo, uma entrevista com você. Então, a gente entendeu o que acontece no mecanismo de defesa do nosso corpo também, né? Qual é esse momento? Entender que coisas simples, como pode ocasionar tantas transformações. Quando a gente está perto de romper a bolha, o nosso corpo sempre vai boicotar a gente. De alguma forma, ele vai tentar tirar a gente. Ou a internet que não funciona, ou o celular não funciona, ou o corpo dá dor de barriga, porque é uma coisa nova. Então, tudo que é o novo assusta. Mas como a gente precisa estar preparado para o novo também. Isso é crescer, isso é amadurecer. Então, os meus momentos, o uau, foi o nascimento dela e quando eu entendi que a minha missão nessa terra é ser terapeuta, é ser psicanalista, é ser uma pessoa que dá voz para aqueles que não conseguem falar e entender o que o corpo dela está dizendo para ela. Então, o momento que eu entendi que eu posso conciliar a psicanálise com a linguagem do corpo e trazer de uma forma mais leve, suave e gentil para essa paciente também olhar para ela, esse foi o momento da minha uou, da minha virada de chave. Uhum. Que bacana. Obrigada. Obrigada por compartilhar da tua experiência, essa jornada, né, tua pessoal também, muito, muito gostoso de ouvir. E você tem algum pensamento aí final para as nossas ouvintes? Eu desejo que cada uma realmente que escutou, que ainda vai escutar esse podcast, e realmente se olhe sem medo e deixe o medo e a ansiedade sentadinhas lá, sabe? Deixa, senta aí, vamos tomar um café. Deixa esses medos sentadinho lá. Quando vier aquela sensação, respirar. Lembra que a gente falou respirar e pensar em outras coisas a gente não consegue. Eu só consigo respirar. Então, que elas respirem profundamente, que elas consigam entender a si próprias, que elas consigam se olhar com muito carinho. Sim, que ótimo. E bom, você é uma das nossas terapeutas na nossa plataforma, né, do Wellness Terapias. Então, para quem tiver interesse de conhecer mais o trabalho da Vívia, é, a gente vai deixar o link do perfil dela ali aqui embaixo na descrição, agendar uma sessão e começar essa jornada, esse mergulho, né? Se permitir isso tudo, principalmente para aquelas que já estão aí sentindo o que o corpo tá falando, tá querendo comunicar, né? Exato. O meu perfil tá lá prontinho, é só entrar, né, na plataforma, já está pronto e entrar em contato e começarmos juntas essa jornada de autoconhecimento e de amor próprio. Sim, perfeito, muito bacana. Agradeço a todas e a todos que ouviram, né, a nós. Estamos aceitando aí recomendações de tópicos que vocês queiram ouvir e se quiserem participar, né, desse crescimento, a gente pede para dar aquele like ou curtir, seguir e é isso, a gente está só começando. Muito obrigada e um uau para vocês. Muito obrigada, Vivian. Eu que agradeço, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada.